dia. Acordei já tem um tempinho já. Não muito tempo, mas bom dia, acordei. Gente, eu tive tanto pesadelo, tanto pesadelo, tanto pesadelo. Vou falar pra você, tá? Que eu fiquei cansada. Acordei assim, cansada. Acordei angustiada, acordei mal, sabe? Assim, pesadelos assim, bem pesadelos mesmo. Ai, meu Deus, é tão ruim ter pesadelo. Ainda por cima tem um dente meu aqui que tá doendo, tá latejando, assim, ó. Latejando. Eu não pedi cabelo, do jeito que eu acordei, que eu tô até com a roupa de dormir. Eu vim aqui porque acho que eu não conversei com Deus hoje ainda não. Não pedi perdão pelos meus pecados, porque eu acordei tão fraca, tão fraca. Tipo assim, como se tivessem sugado a minha energia toda. Tão fraca, que eu comecei a conversar com Deus achando, será que hoje que eu vou morrer? Me perdoa, Senhor Jeová. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por tudo que eu fiz, pelas escolhas que eu faço e principalmente pelas que eu fiz durante meu caminhar. Foram horríveis. Sim, eu escolhi amar o ser humano mais do que a Deus. Eu procurava amor no ser humano e eu não encontrava. Eu não encontrava ninguém para me amar. Nunca encontrei ninguém para me amar. Eu gostaria de ser amada de uma forma delicada, de uma forma respeitosa, de uma forma... Sabe, gente, quando você quer ser amado de uma forma que realmente traz felicidade para você, que não é ser porque você nunca... Porque eu nunca fui bonita, mas assim, às vezes os homens olham mais para a beleza física da mulher do que pela beleza de dentro da alma dela, né? Que ela é bonita por dentro, mas não fica olhando por fora, sabe? Por isso que alguns homens se dão mal com mulher, né? Mas vamos orar ao Senhor, né? Porque minha madrugada não foi fácil. Eu tive muito pesadelo, dor no dente, porque acho que vai tudo atacando, né? Vai atacando, né? E vamos lá. Vamos orar primeiramente ao Senhor. Vamos tirar todos os dias um tempinho para Deus. Se você estiver arrumando a casa, se você estiver lavando o banheiro, se você estiver lavando roupa, coloque esse vídeo, vai escutando. Se você puder sentar, pegar a sua Bíblia, é o que eu gosto, que você pegue a sua Bíblia, que você não escute apenas a mim, mas que você... Eu vou ler bem devagar para que vocês possam acompanhar, possam compreender o que Moisés está falando com o povo de Israel. Está falando com você? Não está falando com você. Você não é descendente de Israel, de Jacó. Você não tem a descendência deles. Então, nós somos outro povo. Então, quem foi escolhido de Deus? O povo de Israel. O povo de Jacó, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, são descendentes dele, que foi uma promessa que Deus fez para Abraão lá no passado, porque ele via que Abraão adorava somente a ele, somente a Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus Cristo, e adorava somente a ele, mais nada. Que era tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então ele fez uma promessa para Abraão, que ele ia triplicar, a descendência dele ia ser enorme. Depois veio Isaac, filho de Abraão, que ele prometeu o filho e deu o filho para Abraão. Então Isaac, quando Abraão morreu, ele passou a bênção que Deus deu para ele para o filho dele Isaac, como se fosse uma herança. Depois Isaac passou para Jacó, que na verdade era para Esaú, porque Isaac teve filhos gêmeos, Esaú, que nasceu primeiro, porque um é puxado primeiro, né, gente? Depois Jacó, mas Jacó tomou a bênção do irmão dele, Esaú. Mas isso aí você pode ver nos vídeos anteriores. Então Moisés estava falando com o povo de Israel a respeito de Deus, a respeito do que o Deus fez, a respeito de que Deus irá fazer e do que ele é capaz de fazer. Vamos ver? Nós estamos aqui no capítulo 18, não é? Se seu coração não se enaltecerá acima dos seus irmãos, ele não se desviará do mandamento, nem para a direita, será? Acho que é 17. Acho que não é 18.
É 17. É 17. Acho que é 17. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. O que é o quinto livro da Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar o Antigo Testamento no começo da Bíblia, aqui, ó, começo, ó. A Bíblia tá aqui, tá vendo? Você abre a Bíblia, quando você vai abrir, você vai contar cinco livros. Aí, o quinto livro é o livro, chama-se Deuteronômio. Deuteronômio. Esse que nós estamos lendo. Nós estamos no capítulo 17 hoje. Eu acho que é 17. Eu não verifiquei. Vamos aí ler com cautela. Ter o raciocínio, gente. Raciocínio. Então, capítulo 17, versículo 1. Moisés conversando com o povo de Israel. Estava conversando com você? Não. Estava conversando com a Luciana? Não. Estava conversando com os descendentes de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que é o povo. Eu sou descendente de Israel, não sou. Eu sou descendente de outras pessoas aqui, brasileiras. Sou descendente de brasileiro, né? E vamos começar no capítulo 17. Não pegue essas palavras para você, porque era para aquele tempo. Quando é para você, Deus manda na sua casa. Deus chama você, Deus fala o seu nome, seu sobrenome, seu CPF, sua identidade, entendeu? Cuidado com isso, porque já aconteceu comigo várias coisas nesse sentido. Então, isso daqui foi falado para os antigos israelitas, para aqueles que viveram no Egito, foram escravos no Egito. Vamos primeiro, oração que eu estava esquecendo já, viu como eu esqueço as coisas? Senhor Deus, eu peço perdão por todos os meus pecados, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou digna de dizer o nome do Senhor, nem de levantar os meus olhos para o céu, por ser pecadora. Infelizmente, Senhor, fiz escolhas erradas e faço escolhas erradas na minha vida. Sou uma pecadora, nasci em pecado, mas peço e clamo ao Senhor perdão pelos meus pecados e me perdoa por pedir perdão toda hora, Senhor. Eu peço ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, sobre que o Senhor possa abençoar os nossos lares, as pessoas que moram conosco. Senhor, oramos aqui pelos nossos amigos, inimigos e por aqueles que nos perseguem. Coloco nas tuas mãos todos eles, Senhor, pois somente o Senhor é Deus, que o Senhor vai no coração deles e sabe o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Assim como o Senhor sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. O Senhor sabe cada passo que eles dão na vida deles. E o Senhor sabe cada passo que eu dou na minha vida. Nada de ti é escondido, Senhor Jeová. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é o único Deus que eu louvo, que eu glorifico e que exalto. Não existe outro Deus na minha vida. O Senhor é minha família. O Senhor é meu amor. O ser humano? Muitas vezes eu falei com o Senhor que eu queria que alguém me amasse de verdade. Que alguém me amasse de uma forma íntegra. Que fosse um amor verdadeiro, um amor educado, um amor de cumplicidade, um amor que me amasse ao ponto de me proteger. E eu encontrei esse amor no Senhor. E somente o Senhor tem esse amor para dar. O Senhor é meu melhor amigo. Quando eu converso com o Senhor, eu conto todas as minhas coisas para o Senhor. E sei que o Senhor escuta. E eu sei que no tempo certo, o Senhor faz as coisas acontecerem. Porque tudo é no tempo do Senhor, não é no meu tempo. Não é no tempo de ninguém. E eu quero dizer ao Senhor, mais uma vez, Senhor Jeová, Senhor Javé, Senhor Deus dos Exércitos, Senhor Pai de Jesus, o Senhor é o meu único Deus. Não existe outro Deus na minha vida. E que o Senhor me perdoe, por favor, pelos meus pecados. Quero pedir proteção sobre o meu lar e sobre a minha família. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos, capítulo 17. Eu acho que é o capítulo 17. Tô com problema na visão, sério, gente. Versículo 1. Moisés conversando com o povo de Israel. Moisés estava falando para mim, Luciana? Não, eu sou brasileira, não sou descendente de Jacó. Não sou descendente de Jacó. O povo de Jacó era o povo escolhido por Deus, que é o povo israelitas. Versículo 1. Não sacrifique a Jeová, seu Deus,
um touro ou uma ovelha que tem um defeito ou alguma imperfeição, pois isso seria detestável para Jeová seu Deus. Versículo 2: Suponhamos que em seu meio, em uma das cidades que Jeová, o seu Deus, lhe dá, seja encontrado um homem ou uma mulher dizendo o que é mal aos olhos de Jeová, seu Deus, e violando o seu pacto. Nós já lemos esse, né? Então, vamos passar para o capítulo 18, porque eu errei aqui, eu peço perdão. Capítulo 18, então. Não é o capítulo 17, tá? É o capítulo 18, versículo 1 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Você não lê um livro pelo meio, nem pelo final, nem por partes. Você lê o livro do começo. Quando você vai ensinar uma criança, você não ensina, né? Matemática primeiro, uma criança de bebezinho. Você ensina tudo do começo para ela aprender. Então, assim que eu quero que as pessoas entendam que na hora de pregar, não é pregar pegando o Velho Testamento junto com o Antigo Testamento, gritando. As pessoas às vezes nem entendem o que você está dizendo, gritando. A pessoa não entende, idoso não entende, criança não entende e eu não entendo. Então, pede às pessoas para abrir a palavra de Deus e para com você ler, para que ela aprenda. Capítulo 18. Porque senão o homem vai ser, né? Você vai adorar o ser humano que está ali pregando, que Deus vai te odiar por isso. E Deus vai ver que ele não está ensinando você direito, ele está gritando. E você não está vendo. Ele não está falando aonde que está. Ele fala assim, gente, vamos ler agora, vamos todo mundo pegar a Bíblia. Bíblia na mão, a espada na mão, a sua arma na mão que você tem contra os seus inimigos e a favor dos seus amigos e contra os seus perseguidores. Pegue a sua espada na mão, que é a sua Bíblia. Abra no quinto livro, você vai contar do primeiro livro a 1, 2, 3, 4, 5 do Antigo Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia. Antigo Testamento é o primeiro livro da Bíblia onde Jesus não tinha vindo ainda. Deus não tinha mandado ele vir ainda, Jesus. Abra aí no capítulo 18 de Deuteronômio e vamos começar a ler não com rapidez, mas vamos começar a ler com delicadeza e vamos procurar entender. Capítulo 18, versículo 1. Nem os sacerdotes levíticos, que eram filhos de Levi, que Deus escolheu para que eles tomassem conta do tabernáculo de Deus, nem mesmo a inteira tribo de Levi, que são os levíticos, terão porção ou herança com Israel. O povo de Israel terá herança, mas os levíticos, os filhos de Levi, da tribo de Levi, não terá herança. Deus escolheu eles para que eles ficassem tomando conta do tabernáculo dele. Eles comerão. Quem comerão? Os levitas, não é você não. Eles comerão as ofertas feitas por fogo a Jeová, que são a herança dos levitas. Versículo 2: De modo que não devem ter nenhuma herança os levitas no meio dos seus irmãos, que são israelitas. Jeová, que é a sua herança, assim como lhes disse. Jeová é a herança deles, dos levitas, porque Jeová escolheu os levitas, que é da tribo de Levi, que é descendente de Israel, não vai ter herança. Herança, assim, pedaço de terra, nada disso. Porque Deus escolheu para eles fazerem a obra dele dentro do tabernáculo. Esses que Deus escolhe não têm herança de terra, de casa, de carro, nada disso. Não. Porque a herança deles é Deus. Ó, que herança maravilhosa, que é Deus. Versículo 3. Isto é o que os sacerdotes terão, porque os levitas, Deus colocou eles como sacerdotes, terão o direito de receber do povo, de quem fizer um sacrifício, quer um sacrifício com um touro, quer um sacrifício com uma ovelha, quer um sacrifício com uma
espádua, as mandíbulas e o bucho devem ser dos sacerdotes. Ah, tá. Então, no versículo 3 do capítulo 18 de Deuteronômio, Deus disse que os sacerdotes que ele escolheu, que são os filhos de Levi, a descendência de Levi, da tribo de Levi, são sacerdotes que Deus escolheu, terão o direito de receber nada de terra, nada de carro, nada de dinheiro, nada disso, do povo de Israel, que eles são israelitas também, de quem fizeram o sacrifício. Pode ser o sacrifício com touro, pode ser o sacrifício com ovelha. Eles vão ficar com a espádua, eles vão ficar com as mandíbulas do animal e com o bucho, e devem ser dados aos sacerdotes. Eles vão ficar com isso, com o bucho para comer, com as espáduas e umas mandíbulas do animal, touro ou ovelha. Versículo 4. Você deve lhe dar as primícias. O que é primícias? Primeiras dos seus cereais, do seu vinho novo e do seu azeite, e a primeira lã da ovelhinha tosquiada do seu rebanho. Versículo 5. Jeová, o seu Deus, escolheu a ele e a seus filhos dentre todas as suas tribos de Israel para servir em nome de Jeová para sempre. Escolheu quem? Os levitas, os filhos de Levi. Versículo 6. 6. Mas, e quando vem esse mas? Se um levita, que é da tribo de Levi, que é israelita, tá? Sair de uma das cidades de Israel, onde estava morando, e ele quiser ir ao lugar que Jeová escolher, versículo 7, poderá servir ali em nome de Jeová, seu Deus, assim como todos os seus irmãos, os levitas que estiverem ali perante Jeová. Versículo 7. Versículo 6 ao 7. Mas se um levita sair de uma cidade de Israel, onde ele estava morando, e um levita quiser ir ao lugar que Jeová lhe escolher, versículo 7. Um levita poderá servir ali em nome de Jeová, seu Deus, assim como todos os seus irmãos israelitas, os levitas que estiverem ali perante Jeová. Versículo 8. Os levitas receberão uma porção de alimento igual a deles, aqueles levitas que não são sacerdotes, né? Além do que receber com a venda dos bens dos seus antepassados. Versículo 9. Quando você tiver entrado na terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis dessas nações. Porque Deus mandou matar homens, mulheres e crianças e destruir os deuses deles porque eram coisas detestáveis a Deus. Deus não gosta que você se coloque outra coisa como Deus na sua vida, somente a Ele que você deve adorar. Versículo 10. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou que queime a sua filha no fogo, porque algumas pessoas assim, que não era do povo de Israel, eles tinham Deus. E alguns deuses pedia criancinha para matar no fogo. Colocava a criancinha, bebezinho que nasceu, matava os filhos queimados, dedicando a este Deus deles. Mas Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, que é o mais forte, o mais poderoso. Então, ele estava mostrando assim, eu boto o meu povo, que é aquele que eu escolhi para me adorar, para guerrear contra vocês, matar homens, mulheres e crianças, destruir esses deuses de vocês, que eu sou mais forte do que eles, porque vocês pegam criancinhas e jogam no fogo por ordem desse Deus de vocês, que na verdade é um Deus, né, de ódio, matar criancinha no fogo, então se você, converta-se agora, porque Deus, Pai de Jesus, ele é o poderoso, ele é o único Deus que existe,
E ele não pede para matar a criancinha, não, tá? Não, não, ele odeia isso, ele detesta. Versículo 9: Quando você tiver entrado na terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis dessas nações que Deus mandou matar e acabar com os deuses deles. Versículo 10: Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, versículo 10 muito importante. Vamos novamente falar sobre o versículo 10. Olha o que Deus fala que é detestável aos olhos dele, Deus Pai de Jesus. Não se deve, versículo 10 do capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10, não se deve encontrar em seu meio, povo de Israel, alguém que queime seu filho ou que queime a sua filha no fogo, porque Deus não pede isso. Deus Pai de Jesus não pede isso. Ele odeia isso. Ou que use de adivinhação. Ele detesta em quem usa de adivinhação. Ele detesta pessoas que faz magia. Ele odeia pessoas que faz magia. Ele detesta pessoas que procurem presságios. Ai, eu quero saber o que vai acontecer amanhã comigo. Fala aí, presságios, o que vai acontecer no futuro. Ele detesta pessoas que procuram outras pessoas para que fale o que vai acontecer no futuro dele. Ele detesta pessoas que fazem esses presságios também. Ou ele detesta, ele odeia feiticeiros. Versículo 11, e aqueles que procuram os feiticeiros. Versículo 11, ou alguém que prenda outros com encantamento. Ele também detesta pessoas que prendam outras pessoas com encantamento. Ou que consulte quem invoca espíritos. Deus odeia pessoas que consulta alguém que invoca espírito. Ou Deus odeia quem procura uma pessoa que adivinha as coisas, um adivinho. Deus detesta também alguém que consulte os mortos. Deus não gosta, odeia essas práticas. Versículo 12: Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. Versículo 12: Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. O que é detestável para Jeová? Estava no versículo 10. Não se deve encontrar em seu meio, povo de Israel, alguém que queime seu filho, alguém que queime sua filha para oferecer para algum Deus, porque eu não quero. Eu não quero que vocês ofereçam criancinhas para mim, não. Queima, não. Eu também detesto pessoas que usem de adivinhação. Eu também detesto pessoas que pratiquem magia. Eu detesto pessoas que procurem pessoas que faz presságio do futuro. Eu detesto o feiticeiro, não gosto. Deus disse, Pai de Jesus. Versículo 11. Ou alguém que prenda outras pessoas com encantamento. Não gosto também, disse Deus, Pai de Jesus. Ou que consulte quem invoca espíritos. Ele não gosta que pessoas aquele que vai pedir e aquele que consulta espíritos. Ou um adivinho, Deus também não gosta, ele detesta. Ou alguém que consulte os mortos, ele detesta. Versículo 12: Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová, e é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, o seu Deus, expulsa estas nações de diante de você. Mata, extermina. Versículo 13: Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, o seu Deus. Versículo 13. Versículo 14: Pois essas nações que você vai expulsar, matar, escutam os que praticam magia, escutam os que praticam adivinhação, mas Jeová, o seu Deus, que é Pai de Jesus, não lhe permitiu fazer nada disso. Versículo 15: Jeová, seu Deus,
fará surgir para você, dentre os seus irmãos israelitas, um profeta semelhante a mim, a Deus ou a Moisés. Vocês devem escutá-lo. Versículo 16: Pois foi isso que você pediu a Jeová, o seu Deus, lá no Monte Horebe, no dia em que a assembleia estava reunida, quando você, povo de Israel, disse, que eu não ouça mais a voz de Jeová, o meu Deus, nem veja mais este grande fogo quando ele vai falar, para que eu não morra. Vocês, povo de Israel, pediu no versículo 16 que eu não mais falasse com vocês e que vocês nem me visse o fogo, porque Deus falava, Deus estava dentro do fogo e a voz de Deus vinha de dentro do fogo. Eles tinham medo de morrer. Correio que chegou ali, gente. Então vamos no versículo 11. Ou alguém que... Versículo 9. Quando você estiver entrando na terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis dessas nações, das nações que Deus mandou matar e mandou fazer com que os deuses deles foram destruídos. Versículo 10. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho, que queime a sua filha no fogo, porque alguns deuses deles, deuses assim, deuses mal, né, gente? Para pedir para queimar a criancinha no fogo, não é Deus bom não, né? Não vai dar coisa boa para você não, né? Isso não é coisa de Deus não, que Deus detesta isso, Deus odeia. Também Deus odeia, no versículo 10, não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo. Não também se deve encontrar no meio de Israel pessoas que usem de adivinhação ou que procure isso, ou que pratique magia. Não deve, Deus odeia isso, magia. Ou que procure presságios. Presságios é assim, você vai procurar uma pessoa para saber do seu futuro. Deus odeia isso. Ou um feiticeiro, Deus odeia feiticeiro. Versículo 11, ou alguém, versículo 11, ou alguém que prenda. Ah, eu tô querendo namorar com a Luciana. Eu vou fazer uma magia aqui para prender ela no encanto para mim. Deus odeia isso, encantamento. Versículo 11, ou alguém que prenda outras pessoas com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos. Deus odeia quem invoca espíritos. Ou aquele que, todos dois, a parte que procura e a parte que faz. Ou um adivinho. Deus odeia pessoas que adivinha e aquele que procura pessoas que adivinha o futuro. Ou alguém que consulte os mortos. Deus odeia quem procura para consultar e quem consulta os mortos. Versículo 12, pois quem faz essas coisas é detestável. No versículo 12, quem faz essas coisas é detestável para Jeová. Deus detesta essas coisas. Deus detesta essas coisas, detesta a pessoa que faz essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, o seu Deus, expulsa essas nações de diante de você, povo de Israel. Extermina, mata. Versículo 13. Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, o seu Deus. Versículo 14. Pois essas nações que você vai expulsar escutam os que praticam magia. Eles escutam pessoas que fazem adivinhação. Mas Jeová, o seu Deus, não lhe permitiu fazer nada disso. Versículo 15. Jeová, seu Deus, fará surgir para você, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Talvez seja semelhante a Moisés, que era Moisés que estava falando com o povo de Israel. Vocês devem escutar esse profeta. Versículo 16. Pois foi isso que você pediu a Jeová, seu Deus. Quem pediu? O povo de Israel. Em o Monte Horebe, no dia em que a assembleia estava reunida. Quando você, povo de Israel, disse que eu não ouça mais a voz de Jeová, o povo de Israel pediu para não ouvir mais a voz de Deus, Pai de Jesus. Nem veja mais este grande fogo, porque Deus ficava dentro do fogo e falava por dentro do fogo, para que eu não morra. O povo de Israel tinha medo de morrer.
Versículo 17. Então Jeová me disse a mim, Moisés: Moisés, o que o povo de Israel disseram é bom, sabia? Versículo 18. Eu farei surgir. Deus falou, quem? Moisés? Não, Deus. Deus fará surgir para o povo de Israel, dentre os seus irmãos israelitas, um profeta semelhante a você, Moisés. E porei as minhas palavras, as palavras de Deus, na boca desse profeta. E esse profeta lhes falará tudo que eu, Deus, Pai de Jesus, mandar. Versículo 19. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele falar em meu nome. O profeta vai ter que falar o que realmente Deus pediu para ele falar, mandou ele falar, porque Deus não pede, Deus manda, Deus ordena, ele dá uma ordem para o homem falar. Ele vai colocar o profeta, mas ele vai pedir prestação de contas. Versículo 19. De fato, eu, Deus Pai de Jesus, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele falar em meu nome, porque ele vai falar do jeitinho que eu mando. O que eu ordenar, ele vai ter que falar, não vai poder mudar nenhuma palavra. Ele vai exigir uma prestação de contas dele. Versículo 20. Se um profeta presunçosamente falar, se um profeta, versículo 20, Deuteronômio, para você que fala da sua cabeça e fala que Deus falou, cuidado que Deus vai pedir prestação de contas a você. Ó, fala o que não é da sua cabeça. Fala o que Deus mandou falar. Se você não escutou nada, você vira para a pessoa e fala assim, olha, Deus não me mandou falar nada com você, não. Eu não tô assim, eu posso orar pela sua vida, pedir a Deus pela sua vida. Mas Deus não mandou falar nada com você. Versículo 20. Se um profeta presunçoso, existe muito profeta presunçoso, hein? E eles vão ter que dar conta, hein? Ih, Deus vai pedir conta deles, hein? Tá no versículo 19 que Deus vai prestar conta, vai ter que prestar conta para Deus. E será que não tem medo, não? Prestar conta para Deus? Será que não vai ter medo, não, de prestar conta para Deus, de falar uma coisa que Deus não mandou falar, que é da cabeça dele assim, que ele acha que é Deus que tá falando? Ai, gente, eu tenho medo disso, tenho medo. Ó, versículo 20. Se um profeta presunçoso e presunçosamente falar em meu nome, no nome de Deus, Pai de Jesus, alguma palavra que eu, Deus, Pai de Jesus, não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Meu Deus, olha no versículo 20. Se o profeta abrir a boca e falar o que Deus não mandou falar, Deus falou que ele deve morrer. Versículo 21. Mas talvez você diga no seu coração. O que é diga no seu coração? É quando eu penso, eu não falo, eu penso. Como saberemos que Jeová não falou essa palavra através desse profeta que está pregando? Versículo 22. Quando o profeta falar em nome de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, e o que ele disser não acontecer, como que você vai saber que não é Deus que falou? Versículo 22. Como você vai saber que não é Deus e que esse profeta vai ter que prestar conta com Deus? Ele que diz profeta vai ter que prestar conta com Deus através da morte. Deus falou que tem que morrer. Se ele fala uma coisa que não, Deus não mandou falar. Como? Ai, como que eu vou saber que não é Deus que mandou falar? Deus falou, versículo 22, capítulo 19 de Deuteronômio, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 21, 20, 21, 22 de Deuteronômio. Ó, versículo 22, quando o profeta falar, versículo 21, mas talvez você diga no seu coração, você pense, né? Como saberemos que Jeová não falou essa palavra?
que não é de Jeová mesmo? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber disso? Versículo 22, Deus te alerta. Ele alerta você. Quando o profeta falar em nome de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, e o que o profeta disser não acontecer, nem se cumprir, então Jeová não falou aquela palavra. O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo desse profeta. Então tem que se cumprir, entendeu? Aconteceu de 11 anos atrás um profeta, um que se diz profeta de Deus, foi na loja que eu trabalhava. Eu estava passando por um momento muito difícil com um parente meu dentro dessa empresa que trabalhava junto comigo. E aí eu comecei a chorar lá na cozinha junto com o profeta, que se diz profeta, e ele disse para mim: minha filha, Deus mandou dizer para você que este rapaz que está fazendo isso com você, ele vai ter, na casa dele, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer, isso foi 11 anos atrás. Vai acontecer uma tragédia, porque ele está fazendo isso com você. Deus mandou falar que na casa dele vai acontecer uma tragédia. Para ele não fazer isso com você. Vai acontecer uma tragédia horrível, porque ele está fazendo isso com você. Tem 11 anos que eu estou esperando essa profecia deste pastor, desse que se diz profeta. Entendeu? Ah, Luciana, mas você quer que aconteça coisa mal? Não, ele falou que Deus falou. Ele falou que Deus falou. Agora, teve um que ele falou mesmo. Eu não queria nem escutar teve um profeta lá, um pastor, e a menina que trabalhava comigo era evangélica, até da Assembleia de Deus. Ela falou: Luciana, tem aqui um pastor que está querendo orar com você. Eu já não estava nem querendo mais, gente. Era tanta profecia que não dava certo. Era tanta coisa que eu via errado. Aí eu falei assim: ai, não tô querendo, gente, já tô cansada de profecia, que é mentira, é um colocando contra o outro, entendeu? Aí, tá bom, eu vou lá. Fui na cozinha, gente, vou falar pra vocês, isso foi, acho que foi menos de um mês que aconteceu. E aí, esse pastor começou a orar comigo e falou assim: irmã, Deus tá me mostrando uma visão aqui agora. Vai acontecer uma coisa dentro dessa loja, vai acontecer um roubo. E eles vão querer culpar a irmã. Vai acontecer um roubo e vão querer culpar a irmã. Menino, eu fiquei assim, pasma. Falei: meu Deus, misericórdia. Falei assim: misericórdia. Aí ele falou assim: mas Deus mandou dizer para você que vai te livrar. Para você ficar descansada, que ele vai te livrar. Gente, foi menos de um mês que tudo que aconteceu. Entrou uma mulher lá. E de repente me ligaram, falou assim: olha, entrou fulana, essa fulana não gosta de mim, nunca gostou, sempre quis meus namorados, sempre quis falar mal de mim, sempre não queria que eu tivesse emprego, se fosse por ela, eu tinha até morrido, de tanto que ela não gosta de mim. Ah, Luciana, por que que ela não gosta de você? Você deu um beliscão nela? Você bateu nela? Você gritou com ela? Não, tem pessoas que não gostam de você porque você tem algo que incomoda ela, entendeu? Não é, ah, Luciana é mentira, tá falando. Não, porque pra pessoa te não gostar de você, sendo que você não machucou ela, você não tomou o namorado dela, você não tomou a mamãe e o papai dela, você não matou ninguém da família dela, você não fez nada contra ela, é porque essa pessoa vê algo especial em você que ela não tem, entendeu? E aí, o que aconteceu em menos de um mês? Essa mulher entrou. Eu sabia que essa mulher não gostava de mim, entrou no mesmo departamento que o meu. E eu já fui orando ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, que eu não sabia que ela ia entrar. Foi de supetão que ela entrou. Colocaram ela lá sem me falar. Não que eles tinham, né, o dever de me falar, mas falaram, não me falaram. Esconderam de mim. Fizeram uma surpresinha ruim para mim. E de repente, essa mulher armou uma armadilha para mim ser demitida junto com outras pessoas, inclusive com esse parente meu, que é meu irmão. E aí, meu irmão até falou que eu tinha
casos com homens fora da empresa, mesmo se eu tivesse caso com homens fora da empresa, é fora da empresa. Fora da empresa não tem nada a ver com a empresa, que minha vida pessoal, eu faço dela o que eu quiser. Dentro da empresa é uma coisa, né? Coisa que ele fez dentro da empresa e eu fiz fora da empresa. E aí, para os donos da loja. Então, esse pastor, eu fui demitida, que eu fiquei muito nervosa, que essa mulher, ela foi me deixando nervosa por causa de uma coisa de um cliente, e esse meu irmão estava me xingando com nomes horríveis, obscenos, dentro da loja, mas eu não contava pro dono porque eu sempre deixei tudo nas mãos de Deus. E de repente, eu tive um surto. Tive um ataque de nervos, que eu estava com depressão, eu já estava com o meu afastamento na mão, já tinha colocado ele na mesa, procurando saber o que, que eu ia fazer, estava descompensada, que eles estavam me deixando descompensada. E aí eu peguei e falei mesmo que eu não vendo a minha alma para o diabo por um salário mínimo, não vendo a minha alma para o diabo por 2 salários mínimos, não vendo a minha alma para o diabo por 1,5, 1,5 salário, não vendo, não vendo. Não vendo, a minha alma vale muito mais do que isso, então não vendo a minha alma. Eu não estava querendo dizer que os donos da loja eram o demônio, mas eu estava querendo dizer que eu não vendia porque eles estavam fazendo papel de demônios. E aí, 4 horas da tarde eu fui demitida. Passou uns anos, o que aconteceu? Aconteceu um roubo de um dinheiro dentro dessa loja e toda a cidade ficou sabendo aqui da minha cidade que aconteceu o roubo. Eu não estava lá mais. Louvado seja o Senhor, eu não estava lá mais. Deus tinha me tirado de lá. Deus tinha me honrado. Menina, eu cheguei a ajoelhar no chão e a glorificar o nome do Senhor e agradecendo o Senhor por ter me tirado de lá. Por quê? Lá nesse departamento existia uma branquinha, 2 moreninhas. Se eu tivesse lá, ia ser 2 branquinhas e uma moreninha. E a conta cai sempre no mais fraco, não é verdade? Ela ia querer jogar em cima de mim, porque a conta cai no mais fraco. E graças a Deus, Deus falou através daquele pastor que se cumpriu o que Deus disse. Aí é de Deus. Agora, aquele pastor, 11 anos atrás, que falou que o meu irmão, que estava me xingando, que estava me colocando para baixo, que estava falando que eu não era boa, sei lá, gerente, falando que eu era boazinha demais, me chamando de vagabunda, me chamando de vários nomes horríveis, falou que na casa dele, Deus tinha mandado falar que aconteceu uma tragédia horrível na casa dele, porque ele estava fazendo aquilo comigo, não aconteceu. Já tem 11 anos, não aconteceu. Então não é de Deus. E Deus vai cobrar de quem? Desse pastor, deste homem que se fez profeta. Então, se falaram com você lá no passado e não aconteceu, não é de Deus. Deus já te avisando. Então, essa pessoa vai prestar conta com Deus. Ele vai morrer. Ele vai morrer de uma forma, talvez não física agora, mas vai demorar um pouquinho, vai acontecer. Então, tenha medo. Não fale nada que não seja de Deus. Quando você fala assim, menina, sabe que eu estava pensando aqui? Sabe que você podia fazer isso? Isso, um conselho seu. Mas não fala que Deus mandou falar para se engrandecer, não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Está no versículo 20, 21, 22 do capítulo 18 de Deuteronômio. Preste atenção em profeta, por gentileza.